Para espantar qualquer tipo de crise agora no final do Campeonato Goiano, o Goiás volta a vencer o Anápolis, faz 3-0 dessa vez na Serrinha, com uma boa atuação, principalmente na segunda etapa. Mesmo vencendo o jogo com a sua classificação garantida, continuou em cima, fazendo uma marcação alta, também jogadas bem trabalhadas, é bem verdade, em um nível de Campeonato Goiano, mas como eu falei para vocês, a gente consegue observar uma ideia do que pensa o técnico Guto Ferreira, ainda com um elenco muito aquém do que a gente imagina e espera de uma equipe minimamente competitiva para a Série A. Quero comentar aqui com vocês sobre as principais posições, principalmente para reforço, que a gente deve sim preocupar até o início do Campeonato Brasileiro, porém olhando já pelo lado positivo. Uma zaga muito bem consistente, o meio de campo também que hoje conseguiu fazer até com uma boa partida, alguns pontos errando ali na saída de bola, mas ainda assim com boa qualidade. E no ataque, o Diego Gonçalves desencantando, o Nicolas não fez gol, mas deu 2 assistências, o Vinícius também sendo decisivo na primeira etapa. Quero conversar com vocês sobre as boas coisas do Goiás até aqui no Campeonato Goiano e também as mudanças até o início da primeira divisão. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. No vídeo de hoje, mais cedo, dessa segunda-feira, eu falei sobre o Cauã, também envolvendo ali algumas questões dos bastidores pelo lado do Goiás. Vou deixar esse vídeo na tela final. E o Adson Batista, que disse que não queria enfrentar o Goiás, agora tendo aí a decisão mais uma vez entre Atlético e Verdão. Outro recado que eu quero passar para vocês é da nossa apoiadora aqui do canal, a Sorte GoBet, casa de apostas esportivas para você palpitar nos jogos dessa terça-feira. Sem muitas opções, mas com boas cotações. Por exemplo, no Campeonato Catarinense, teremos Criciúma e Avaí, com a vitória do Criciúma em casa pagando 2,23 a cada real apostado, um empate 2,56 e uma vitória do Avaí fora R$ 2,80. Na segunda divisão do Campeonato Paulista, jogo decisivo para a Ponte Preta, que enfrenta o Comercial dentro de casa. Uma vitória da Ponte pagando 1,47, um empate 3,24 e uma do Comercial fora R$ 5,00. Ainda nessa próxima semana, nessa atual semana, melhor dizendo, teremos Goiás e Brasiliense na disputa da Copa Verde. Você também pode palpitar lá na Sorte GoBet, nossa parceira aqui do canal. Você encontra o link do WhatsApp aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, fechado? Então bora lá começar o nosso vídeo para valer, falando sobre o que foi essa partida, essa goleada dentro do esperado, mas eu imaginava um jogo um pouco mais difícil, muito por conta da eliminação, que nem parece, mas aconteceu nesta última semana, ainda na quarta-feira, no jogo contra o Águia de Marabá, e o time pelo menos conseguiu assimilar bem a derrota, as melhorias e principalmente a cabeça mantendo em dia. O Goiás tendo mais 4 competições pela frente daqui até o final da temporada e não pode se deixar abater, mesmo com a eliminação muito doída, que principalmente para o financeiro do clube vai sim fazer muita falta, mas já com um jogo decisivo contra o Anápolis dentro de casa, um bom time que principalmente deu muito trabalho na primeira etapa. Em relação à escalação, aquilo que a gente já havia conversado mesmo, o Bruno Melo ficando na vaga ali do Sidmar, fazendo aquela boa função pelo lado esquerdo do campo, e o Palácios no lugar do Cauã, após o seu imbróglio, envolvendo aí a sua renovação, enfim, acabou saindo do time, e o Palácios fazendo uma partida interessante também no meio de campo. O Goiás começa a partida tendo um pouco mais de posse de bola, aquele clássico do Goiás nesse Campeonato Goiano, começa principalmente nos jogos dentro de casa. O time faz uma partida em cima do adversário, tendo mais posse de bola, pressionando lá na frente na saída de bola e também rodando muito bem. Começando as suas jogadas pelo lado esquerdo, principalmente com o Bruno Melo e o Sander, parece que eles jogam juntos aqui no Goiás há mais de 10 anos, é muito bom os dois jogadores ali pelo lado esquerdo e tentando finalizar as jogadas pelo lado direito. O Apodi foi uma arma interessante nos primeiros minutos da partida. O Anápolis fez sim uma marcação muito forte, o Goiás não estava com tanta criação assim, principalmente pelas beiradas, Às vezes o Vinícius caía um pouco mais pelo meio de campo para tentar fazer aquela função semelhante do que ele executou no jogo da ida, mas não foi tão bem sucedido. Então o Goiás ficava muito marcado no meio de campo, as principais jogadas tanto com o Apodi, ele teve ali um bom lançamento mais ou menos com uns 3 minutos, algumas cobranças de escanteios também do Palácios, sempre alçando a bola dentro da grande área e uma finalização de fora do Apodi também pegando de primeira ali por volta dos 5 minutos. O jogo foi ficando um pouco mais difícil, o Anápolis também ia para frente porque precisava fazer o seu gol, e tentar, por exemplo, levar a disputa para os pênaltis, ou porque não a classificação no tempo normal. Então foi um jogo aberto, com o Anápolis principalmente explorando o lado direito do Goiás, já que o Apodi subia bastante, naquele lado ali ficava geralmente o Ariel e também o Davi, lateral esquerdo. O Anápolis também tinha boas jogadas com o Vandinho, que é um ponta direita com bastante velocidade, e o lateral direito também, o Fábio, principalmente nos seus cruzamentos. A zaga do Goiás foi sim muito bem postada nesse jogo de hoje, tanto o Bruno Melo quanto também o Lucas Alter passaram com uma atuação segura nessa partida
dentro de casa. Então as principais chances ali do Goiás também, depois disso, né, do jogo que começou a favor do Verdão, foi ficando um pouco mais difícil. O Zé Ricardo era o principal homem na saída de bola. Ele errou algumas jogadas também, em alguns passes, a bola passando, né, por baixo ali da sua chuteira, mas muito por conta do gramado muito molhado, o Sander também acabou errando uma dessa. Aos 18 minutos teve uma boa finalização do Nicolas, com a perna esquerda, chutando de fora da área. Uma jogada, como eu falei para vocês, essa saída de bola do Zé Ricardo, que é muito importante. O Goiás não é aquele time mais que fica só dando chutão para frente, aqueles balão doido para o Nicolas, por exemplo, dar uma casquinha, o Diego Gonçalves ou o Vinícius pegar na correria e marcar o gol. É um time que tenta sair jogando, como foi no caso dessa criação, né, juntamente com o Zé Ricardo, esse passe para o Nicolas. O Anápolis também teve uma boa cabeçada do Vandinho, né, que é uma defesa fenomenal do Tadeu aos 17 minutos, e aí o jogo foi ficando muito embolado. O Vinícius e o Nicolas não apareciam muito para a criação das jogadas, né? O Goiás perdia muito, principalmente a posse de bola, não conseguia fazer aquele volume ofensivo lá na frente, quando parecia que a coisa ia ficar um pouco mais difícil, aquele empate amargo, né? No intervalo em 0-0, um gol importante do Vinícius, muito bem trabalhado aos 28 minutos, que começa com uma boa saída de jogo, com o Apodi, diferentemente, né? Geralmente o Goiás começava pelo lado esquerdo, na saída do gol, aos 28 minutos, com o Apodi, tocou para o Diego Gonçalves, que limpou muito bem aquela jogada na meia direita, e ainda no campo defensivo, né, rolou para o Palácio. O Palácio tinha uma boa visão de jogo nessa criação das jogadas no primeiro tempo, fez um belíssimo lançamento para o Apodi, apareceu lá na frente, né? O Apodi, que estava um pouco discreto naquele momento da partida, rolou na entrada da grande área para o Nicolas, que não foi fominha, brigando por essa artilharia, né, do Campeonato Goiano, mesmo dentro da grande área, parou, olhou o companheiro passando, no caso o Vinícius, deu mais um toque, né, um belíssimo gol do Goiás, muito bem trabalhado com todos esses jogadores, o Apodi, Diego Gonçalves, Palácios e também o Nicolas, né, rolando para o gol do próprio Vinícius. Então batendo muito bem, sendo decisivo, um gol importante aos 28 minutos e muito bem trabalhado. Volto a falar isso, né? Quando que a gente viu o Goiás fazer um gol desta maneira? Volto a reiterar que não é, por exemplo, a disputa principal. O Campeonato Goiano tem sim um nível abaixo, mas o Goiás do Jair Ventura, do Ney Franco, do Marcelo Cabo, do Glauber Ramos, né? O Goiás não faria um gol desse de forma alguma. Tendo cautela e, por exemplo, algo que até passou do ponto. O jogo contra o Águias de Marabá, rodando demais a bola e não chutando em direção ao gol. Dessa vez funcionou muito bem. O Palácios vivia, né, um bom momento naquele momento também no meio de campo, assim como o Zé Ricardo e o Felipe, né? O Felipe ficava um pouco mais pelo lado esquerdo e o Zé Ricardo como um primeiro homem, já que o Apodi avançava, o Lucas Alter cobria um pouco mais o lado direito, deixava o Bruno Melo ou o Zé Ricardo, né, um pouco mais centralizado nessa saída de bola. O Goiás ficou ali mais discreto nos minutos finais, não teve tantas chances assim, né? Teve uma jogada ali do Anápolis também, um contra-ataque aos 48 minutos, que quase sai na cara do goleiro. O Lucas Alter conseguiu fazer muito bem essa cobertura. Então eu senti em alguns momentos o Goiás um pouquinho desligado da partida, errou alguns lances bestas, né? Como por exemplo esses domínios ali do Diego Gonçalves, do próprio Sander, do Zé Ricardo, uma outra bola, por exemplo, do Vinícius, que não rendeu quando trocou o lado deles, né? No final do primeiro tempo, o Diego Gonçalves foi para a ponta esquerda e o Vinícius na ponta direita. Nesse momento o Goiás teve muitas dificuldades para a criação das suas jogadas. Então aquele fator novo, no caso do Apodi, acabou ficando um pouco discreto na partida, mas pelo menos nos lances principais, no começo do jogo e também no gol, o Apodi sendo decisivo, aparecendo lá na frente. O Sander é um cara mais técnico e no segundo tempo também a bola chegou mais para ele, né, inclusive dando assistência para o gol do Bruno Melo. Então basicamente isso, o resumo aqui do primeiro tempo pelo lado do Goiás, pelo menos neutralizando um pouco mais as chances do Anápolis nos minutos finais. Para o segundo tempo, nenhuma alteração. O Goiás ele que até mesmo por utilizar um jogo na Copa Verde, um elenco mais alternativo, né, nesse próximo meio de semana, acho que o Guto Ferreira preferiu, digamos, cansar todos esses jogadores até o final da segunda etapa, fazendo as mudanças a partir mais ou menos ali dos 30 minutos e deixando, por exemplo, os jogadores reservas, entre aspas, para a partida contra o Brasiliense, estando 100% descansados. Vale lembrar que a final contra o Atlético Goianiense, primeiro jogo no Antônio Ascioli, apenas no outro domingo, no dia 2 de abril. Voltando aqui para o segundo tempo, o Goiás começou em cima novamente, tendo mais posse de bola do que o Anápolis, que parece que sentiu. Fez um primeiro tempo muito corrido, né, com o Goiás, uma marcação muito boa também, sempre chegando junto, principalmente no Nicolas, que não conseguiu, por exemplo, fazer muita parede, a marcação muito bem encaixada. Do Anápolis parece que cansou, esgotou para a segunda etapa. O Goiás começa em cima, como falei para vocês, principalmente na rodagem de bola. Teve uma cobrança de falta interessante do Diego Gonçalves, que ele bate no travessão aos 8 minutos. Uma boa cobrança de escanteio também do Palácios
e a cabeçada do Bruno Melo aos 9 minutos. Algumas chances do Anápolis, principalmente com o Gonzalo, o centroavante grandalhão de 2 metros e 2 centímetros, né, de altura, ali mais ou menos aos 19, uma boa defesa também do goleiro Tadeu. No momento que o Goiás iria ficando um pouco mais morno na partida, aí sai o gol, até mesmo um repertório parecido do que foi na primeira etapa. Um gol muito semelhante também do que foi o gol do próprio Bruno Melo em um cruzamento do Sander lá no Jonas Duarte, né, no jogo da ida. Cruzamento para dentro da grande área, na batida de escanteio. A bola sobrou com o Palácio, rolou para o Sander, que cruzou na cabeça do Bruno Melo. O gol exatamente idêntico ao do Jonas Duarte. É absurdo isso, né? A cobrança de escanteio do Sander não deu muito certo. A bola voltou para a entrada da grande área, o Palácio só rolou para o Sander novamente fazer o cruzamento na cabeça do Bruno Melo. A semelhança aí do futebol, né? E aí fazendo esse 2-0 bem mais tranquilo, chegou ao 4º gol em apenas 9 partidas nesse campeonato goiano. O excelente Bruno Melo, né, que pode fazer essa função como zagueiro ou também lateral esquerdo. Acho que o Goiás, para a Série A do Campeonato Brasileiro, tem sim que jogar com 3 zagueiros. Deixar, por exemplo, tirar um dos pontos, né? Ou o Vinícius ou o Diego Gonçalves e tendo essa boa qualidade, que no caso é do Bruno Melo, pelo lado esquerdo do campo. O Goiás sobrou fisicamente no segundo tempo, a Anápolis não incomodou muito o goleiro Tadeu. O Apodi também teve ali uma boa tirada de bola, mais ou menos aos 26 minutos. Era a principal arma do Anápolis, né? Tentar uma espetada em um lançamento, né? Uma transição muito rápida ali no contra-ataque e uma inversão de jogo, principalmente procurando o o Lion, né, que entrou no segundo tempo, ou o Gonzalo, o grandalhão, ali dentro da grande área. A zaga muito bem postada, né, como eu falei para vocês, muito bem tanto o Bruno Melo quanto também o Lucas Alter, e quando foi exigido também o Apodi fazendo uma partida segura. As alterações do Goiás, entraram ali o William Oliveira na vaga do Zé Ricardo, não ajudou em tanta coisa assim não, é um pouco mais discreto. O Diego Gonçalves também entrou o Felipe Basso na vaga do Felipe, também o Sidmar no lugar do Lucas Alter e saiu o Diego Gonçalves para a entrada do Alisson. Depois acabou entrando também o Felipe Costa no lugar do Vinícius. Desses que entraram, eu diria que o que mais tentou chamar o jogo ali, eu diria que até o Sidmar fez até uma partida razoável ali na saída de jogo, mas não teve tanto tempo assim para demonstrar grande coisa. Principalmente o Alisson, né, que ficou um pouco mais sumido na ponta direita. Mesmo com o placar favorável, o Goiás seguiu em cima, marcando lá em cima. O gol do Diego Gonçalves, inclusive, sai mais ou menos dentro desse período, né? Aos 33 minutos. Se eu não me engano, foi uma boa tirada de bola do William Oliveira ali atrás. Ele faz um lançamento para o Nicolas, domina muito bem, abre o jogo de maneira certeira, né, para o Diego Gonçalves na ponta direita, traz para o pé esquerdo e finaliza sem chances, né, para o goleiro Wellerson do Anápolis. Então um belíssimo gol do Goiás aí também para liquidar a fatura, 3-0, um belo gol do Diego Gonçalves e recuperando a sua moral também. Fez uma partida interessante nesse jogo de hoje contra o Anápolis e era importante para ele, né? Principalmente porque se o Cauã tivesse no time, eu pelo menos colocaria o Palácios na meia direita, o Cauã no meio de campo e tiraria o Diego Gonçalves. Já seria uma alteração, inclusive, desde o jogo contra o Anápolis na ida, né? Lá no Jonas Duarte. Então o Goiás seguiu em cima, mesmo a torcida fazendo os seus protestos, né? Inclusive levando algumas faixas para o jogo de hoje. Teve mais ou menos 7.500 presentes em um jogo na segunda-feira, 7 horas da noite, um horário horroroso, né, para quem trabalha fisicamente, né, ter que sair do serviço e chegar na Serrinha até às 7 horas, é sim um horário muito complicado e após uma eliminação vergonhosa, talvez a maior vergonha, né, da história recente do Goiás, essa eliminação na Copa do Brasil e mesmo assim tendo 7.500 presentes nesse duelo lá na Serrinha. Então achei interessante pelo menos pela postura do time, em tentar dar uma resposta não só para o torcedor, mas por que não para eles mesmos, né, após uma desclassificação vexatória na Copa do Brasil. É normal, o Goiás mereceu vencer no tempo normal, acabou errando ali os seus pênaltis, né, e sendo desclassificado, mas nada melhor também do que recuperar uma classificação, uma goleada já no jogo seguinte por 3-0 e essa classificação para a grande decisão. Eu diria que assim, os principais do Goiás no jogo de hoje: o Tadeu, obviamente, sempre muito seguro. O Apodi foi até interessante ali, principalmente no comecinho do primeiro tempo, no finalzinho também, mas nada assim de extraordinário. O Bruno Melo e o Lucas Alter também, muito seguro, muito confiável. E o Sander também com a sua assistência no segundo tempo. O Felipe um pouco discreto, acho que ele tem que melhorar um pouquinho mais a parte física, dá para correr um pouquinho mais, ele tem mais qualidade também para aparecer lá na frente. Eu diria que o Zé Ricardo foi mais importante nessa criação de jogadas. O Palácios não é um camisa 10, o Goiás sente muito falta disso, até esqueci de comentar aqui no nosso vídeo, o Goiás precisa de um camisa 10 e de um ponta que corra. Por incrível que pareça, o Diego Gonçalves e o Vinícius, eles não têm velocidade. O Vinícius ele até tem, só que ele não é aquele jogador que vai para cima da marcação. Quando eu estou falando de contra-ataque, é um exemplo do Apodi, que pega a bola, joga na frente e tem aquela explosão. O Goiás não tem nenhum jogador no seu ataque dessa maneira e já vim falando isso desde a Série A
do ano passado. Não faz sentido um time que busca, por exemplo, um contra-ataque, não ter nenhum jogador com essa característica de velocidade. Pelo menos nesse momento, bem conseguiram rodar muito bem a bola, não precisa acelerar a todo momento o jogo e, por exemplo, o terceiro gol do Goiás foi uma boa demonstração desse toque de bola em um contra-ataque, agilizando ali com o Nicolas, né, que rolou para o gol do Diego Gonçalves. Mas para a Série A do Campeonato Brasileiro, nessa criação de jogadas, até porque na defesa do Goiás não foi muito exigido até aqui na temporada, um camisa 10 e pelo menos mais um ponto do jogador, esses dois, né, para chegarem em serem titulares absolutos dentro do elenco. Além, claro, de um zagueiro pelo lado esquerdo, vai ser necessário para um campeonato tão longo, um lateral direito também, já que o Apodi não dá para contar com ele, né, em jogos principalmente os mais difíceis. Até aqui eu até estou achando interessante, vamos ver aí para a final. Mas não tenho a certeza da sua renovação, por exemplo, para a Série A do Brasileirão. O Nicolas voltou a fazer uma boa partida, dando aí 2 assistências. A parte ofensiva do Goiás hoje, pelo menos tirando, né, o dever que ficou muito feio após o jogo na Copa do Brasil. Então, basicamente isso. Gostei bastante das movimentações. Acho que o Goiás ainda precisa encontrar esse o camisa 10, agora principalmente envolvendo a saída do meia Cauã. O Palácios não é jogador dessa função, mas hoje pelo menos chamou a responsabilidade, pegou boas bolas, tentou ali dribles curtos também, chapéu, foi muito bem em cima da marcação e o seu passe em profundidade, que resultou no primeiro gol do Goiás. E um bom lançamento do Palácios para o Apodi, que tocou para o Nicolas, né, e saindo o gol pelo lado do Vinícius. Então, pelo menos tem essa classificação. Não é um time que vai dar show, até porque não tem orçamento para isso, mas quando é possível, o Guto Ferreira consegue sim rodar muito bem o time, rodar bem a bola. Não acho que seja um técnico ruim para o Goiás nesse Campeonato Brasileiro, apenas não tem as opções que eu acho ser necessário. Em jogos mais difíceis, a defesa ainda a gente não tem nenhuma certeza, porque o Goiás até agora fez apenas um jogo muito difícil na parte defensiva, que foi lá no comecinho da competição, não serve nem muito de parâmetro, né, o clássico contra o Atlético. Agora, tendo essa grande decisão, aí sim vai dar pra gente entender um pouco melhor o que é essa defesa do Goiás. É confiável? O Lucas Alto e o Bruno Melo vem fazendo partidas excelentes até aqui nessa atual temporada. No meio de campo, o Felipe ali um pouquinho desligado, será que isso pode valer a conta em uma eventual decisão? E no ataque também, às vezes o Vinícius vai mal, o Diego Gonçalves, o Nicolas também às vezes fica sumido, mas pelo menos nesse jogo de hoje, dando conta do recado. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa análise, o que o Goiás precisa melhorar, né, daqui até a sequência do ano, mas como eu falei para vocês, pelo menos fica essa lição positiva. Conseguiu sair bem desse momento que poderia virar uma grande crise, né, na Serrinha, e com a classificação vencendo por 3-0, seguindo em cima na segunda etapa. Gostei da postura do time, acho que nesse momento é o principal, visando a sequência do ano. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás. Lembrando agora o calendário do Goiás, na quinta-feira, né, o jogo contra o Brasiliense. No final de semana, se o Goiás passar o Brasiliense, será Copa Verde. O Campeonato Goiano só volta no dia 2 de abril, né? Essa grande decisão contra o Atlético e o jogo da volta no dia 9. Então, dia 2 de abril, no estádio Antônio Ascioli, e no dia 9 de abril também a grande decisão no estádio da Serrinha, e na outra semana seguinte, né, dia 15, teremos aí o início, né, do Campeonato Brasileiro com a Copa Verde misturando. Tomara, né, que o Goiás conseguindo também a sua classificação contra o Brasiliense. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!